Prontinho? Vamos fazer um fechamentozinho e eu quero só trazer uma pequena discussão, que eu não sei se necessariamente como é que o pessoal tem enfrentado isso na doutrina, até porque é um tema que envolve processo civil e direito de família. Chega à frente, Aninha. Vamos lá. Por vezes, e aí vai uma crítica um pouco ácida, o legislador ele quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Quando eu digo, em razão da situação especial do alimentando, nas ações em que se pedem alimentos, a ação deve ser proposta no fórum e domicílio do alimentando. Por quê? Favorecer o acesso à justiça. Joia? Só que aí, o Código de Processo, com relação à regra de competência, traz uma situação bem interessante. Ele diz assim, nas ações de divórcio, grosso modo, tá? Na ação de divórcio, a ação vai ser proposta no fórum de domicílio do guardião, se houver filho incapaz. Deixa eu colocar no quadro aqui para fazer um desenho. Se eu tiver Maria e José querendo se divorciar, joia? Maria e José têm um filho, Pedro, de 10 anos. Beleza? Aí a lei diz, havendo filho incapaz, a ação de divórcio deve ser proposta no fórum de domicílio do guardião. Todo mundo entende isso aqui agora? Pois bem, vou trazer uma situação prática para vocês. Tá? Antes do ajuizamento da ação de divórcio, as partes celebram um acordo e homologam judicialmente com relação à guarda e visita da criança. Pode? Pode. E não ajuizar a ação de divórcio. Vou deixar divórcio e partilha para depois. Mas ajuizam, homologam um acordo de guarda e visita. Beleza? Guarda, visita e alimentos. Bonitinho. E nesse acordo, foi estabelecido que a guarda do filho seria compartilhada. Lembrando, compartilhamento de guarda não é residir metade com um, metade com o outro. Isso chama-se guarda alternada. Compartilhar guarda, compartilhamento de guarda é sinônimo de compartilhamento de decisões. Sendo que Maria mora em Salvador e João mora no Rio de Janeiro. Mas a guarda é compartilhada. Tranquilo? Qual é a ideia do legislador quando diz que, na ação de divórcio, havendo filho incapaz, a ação vai ser proposta no fórum do guardião? Facilitar a defesa, sobremodo, em razão da existência do incapaz. O problema está aqui agora. A guarda é ação de divórcio? É. Tem filho incapaz? Tem. Deve ser proposta no fórum do domicílio do seu guardião. Mas a guarda é compartilhada. A ação vai ser proposta em Salvador ou a ação vai ser proposta no Rio? Não. Independente de onde o critério para fins de fixação de competência é residência ou é aonde reside o guardião do filho incapaz? O guardião. Beleza? Só que os dois, se a guarda é compartilhada, o guardião pode ser Maria, como pode ser José. Aonde eu proponho essa ação. Olha, quer ver a repercussão prática? Maria ajuiza em Salvador. E o juiz de Salvador acredita que não é aqui. Suscita o chamado conflito negativo de competência. Diz, não é comigo. José ajuiza no Rio. O Rio também disse, não é aqui não. Suscita o chamado conflito negativo. Vai para o Tribunal de Justiça. Só para o Tribunal de Justiça decidir se vai para Salvador ou se vai para o Rio. Inviabiliza ou pelo menos dificulta o acesso à justiça? Ou pode acontecer o contrário. Pode acontecer que Salvador diga, não, eu tenho competência. Mas pode ser que o Rio diga, eu também tenho. Conflito positivo de competência. O processo não anda até que isso seja decidido. Com o nosso Poder Judiciário superior em termos de celeridade ao Poder Judiciário suíço, isso vai demorar uns 80 anos. Não haverá ação de divórcio, um dos dois fica viúvo no caminho.
Você entende? E aí? Dá pano para manga? Ou não dá? Simplesmente porque o legislador quis facilitar e acabou dificultando. Beleza? Então, é extremamente importante, é o que eu digo. Quando a gente faz a leitura e a interpretação de determinados dispositivos, isso tem que ser feito de uma maneira sistêmica, de uma maneira contextual. Me lembrei de outra coisa, eu falei de coisa sistêmica, eu me lembrei. Tem 2 requisitos do pedido. O pedido tem que ser certo, me lembrei isso agora porque eu tive uma discussão grande. O pedido tem que ser certo e determinado. Pedido certo é pedido expresso. Joia? O juiz só pode julgar, dizer sim ou não, se eu pedir expressamente. E o pedido tem que ser determinado. Eu tenho que dizer o que eu quero e quanto eu quero. Eu quero dano material, sim, de quanto? Eu quero 10 carros, qual modelo, qual cor, qual ano? Eu tenho que dizer de maneira expressa o que eu quero e quanto eu quero. Beleza? Pois bem. Isso vai acontecer na prática com vocês. Galerinha de juiz leigo, ó. Ó a zorra, tá? Eu tenho uma petição inicial. Tá? Aí vem, né? Endereçamento, qualificação dos fatos, não é isso? Na petição inicial? O famigerado tópico do direito, que não precisa, e os abençoados adoram, abrir o tópico do direito. E quando da narração dos fatos, ou nesse famigerado tópico do direito, o cara faz a indicação do pedido de dano moral. Aliás, vou dar um exemplo melhor. Vamos pensar que eu tenho uma ação de alimentos. Joia? A mãe postulando a ação de alimentos. No corpo da petição inicial, ela diz: eu tenho 2 filhos do réu, as crianças têm necessidade X ou Y, cada criança precisa de R$1.000 como pensão e eu preciso de 2.000. Ou seja, eu tenho um pedido de pensão para a criança A, para a criança B e para a mãe. Tudo isso acumulado numa única ação de alimentos. Beleza? E isso está no corpo, no bojo da petição inicial. Beleza? Todo mundo enxerga isso? A indicação do valor, a comprovação da necessidade, tudo no corpo da petição inicial. Joia? Quando chega no tópico dos pedidos, apenas há esse requerimento. Eu quero a condenação de R$2.000 para a mamãe. Não houve o requerimento de pensão para o filho A nem para o filho B. Todo mundo entendeu? No corpo da petição inicial, tem. No tópico dos pedidos, não tem. O pedido tem que ser certo e determinado. O pedido tem que ser expresso. Pergunto-lhes: o pedido de pensão alimentícia para A e B está expresso? Vocês deferem? Está aqui no tópico dos pedidos? Não sei. Beleza, não sei. Para vocês isso é sem discussão? Ou é passível de discussão? Independente, a gente não está... Dá para discutir isso ou não dá? Dá? Juízes leigos da vida, o que é que vocês fazem? Defere? Aninha? É aula de mediação, curso técnico. Aninha, volta para o mundo. Você estava em outro planeta. Estou brincando. Tem um dispositivo no Código de Processo Civil que resolve isso fácil. Diz assim: o pedido vai ser interpretado conforme a boa-fé e o conjunto da postulação. Não precisa que esteja de forma expressa no tópico dos pedidos. Até porque esse tópico dos pedidos ele não existe no próprio Código de Processo. Os requisitos da petição inicial diz que deve conter o pedido e não necessariamente esse tópico dos pedidos. Joia? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Aí vem. Por que você vai levar em consideração o conjunto da postulação?
Quando você considera o conjunto da postulação, você dificulta ou você viabiliza o acesso? Viabiliza. Mas não tem acolhida. Os tribunais pacificaram. Os tribunais pacificaram. É uma discussão que eu estou trazendo, mas não tem discussão. Você vai levar em conta o conjunto da postulação. Se isso foi consignado de forma expressa no corpo da petição, não precisa necessariamente constar no tópico dos pedidos. Então, você vai suscitar essa tese como defesa e não vai dar em nada. Quando muito, você pega um juiz de primeiro grau desavisado, que é raro, difícil acontecer. Joia? Mas é para provocar. Mais uma vez, não é apenas e tão somente para que você pense, porque é pelo conjunto da postulação. Mas por que é pelo conjunto da postulação? Isso, a reflexão que eu quero que vocês tenham é essa. Por que é pelo conjunto da postulação? Por quê? Na ideia, dentro desse eixo, desse pilar fundamental de acesso à justiça. O que, em termos de acesso à justiça, o que é que você considera melhor? Analisar pelo conjunto da postulação ou você ser rigoroso no aspecto formal? Perceba que o rigor, o formalismo exacerbado, ele vai perdendo terreno toda vez que eu penso no sentido macro de acesso à justiça. Aí é uma outra discussão. O que Samara está dizendo é, Borbinha, no corpo da petição ele fala, tem a filho A que precisa disso, filho B precisa daquilo, mas não disse no corpo de maneira expressa. E aí, faz como? Não sei, eu sou advogado, graças a Deus eu não sou juiz. Eu tenho uma tendência 100% à legalidade. Para mim, Borba, doutrinariamente falando, não pediu, já era. Por quê? Para não dar margem à discussão que você está me trazendo. Se eu disser não pediu, já era, sua discussão cabe? Não, segurança jurídica. Eu sou radical. Extremista radical xiita. Eu vou para além do extremo. Por quê? Olha a discussão que ela está dizendo. Falou no bojo da petição inicial, mas não cravou isso. Dá margem à discussão? Dá. Se você tivesse que constar isso no pedido, tinha discussão? Não. Eu sou legalista. Mas eu admito que, em sendo legalista extremo, dificulta o acesso à justiça. Eu me apego à formalidade. Não está lá à toa. Sim, exato. Então, joia? Então, por quê? A partir do momento em que tudo pode, insegurança jurídica, bicho. Quer dizer, a partir do momento, veja, vamos pensar agora em linha de defesa? Uma coisa é eu fazer uma linha eu apresentar uma contestação sabendo que ela pediu 2 de pensão, 1.000 e 1.000. Outra coisa é sabendo que ela fez lá no meio da contestação, no meio da petição inicial, e eu não sei se aquilo é pedido ou se não é pedido. Como é que eu me defendo? Vamos pensar no contraditório? Na ampla defesa, devido ao processo legal. Como é que eu me defendo se eu não sei o que é que ela está pedindo? Espera aí. É a mesma coisa quando eu falo de inversão do ônus da prova. Veja, o que é que acontecia muito no direito do consumidor? Existe a possibilidade de inversão do ônus da prova, pelo amor de Deus. As pessoas têm a ideia equivocada de que no direito do consumidor a inversão do ônus da prova é obrigatória. Canso de ver, juiz, é uma ação de consumidor, você acredite que juiz maluco, ele negou a inversão do ônus da prova. O que é que tem? Não é obrigatória, não. A lei diz, a critério do juiz. Se você não satisfizer os requisitos elencados no CLC, ele não defere a inversão. Não vem que não tem. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu vi uma discussão grande, eu fui contratado para fazer uma ostentação oral e tomei pau. Eu sabia que era tirar leite de pedra. O que acontece? O cara disse que numa determinada cidade do interior, faltou sinal de telefonia celular, pelo período de 4 dias. Por conta disso, havendo falha na prestação de serviço, eu não conseguia me comunicar, dando moral em razão da falha na prestação de serviço. Beleza? E peço, na condição de consumidor, a inversão do ônus da prova. Mas não trago o mínimo, para demonstrar que
faltou serviço de telefonia móvel naquele período. Ah, mas eu não tinha como ligar para o telefone nem fazer o protocolo justamente porque eu estava sem sinal. Aí o juiz disse, nego a inversão do ônus da prova. E julgou improcedente por falta de prova. O juiz errou. A inversão do ônus da prova é obrigatória? Não. Tem um mínimo de verossimilhança? Não, eu só aleguei. Como é que eu provo ou não provo isso? São outros 500. Eu posso provar via ata notarial, por exemplo. Joia? Mas veja, eu alego e pela simples alegação o juiz necessariamente na relação de consumo vai inverter o ônus probatório? Não. Concordam comigo? Qual o detalhe? Olha o que acontecia. No direito do consumidor, o ônus da prova compete, é aquela história, quem alega tem que provar. O ônus da prova, a responsabilidade da prova é do autor. Essa é a regra. No entanto, o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório. Maravilha. Aí o que acontece? O autor ajuiza a ação, o réu apresenta a defesa. Quando dá sentença, o juiz diz, eu vou condenar o réu porque eu inverto o ônus da prova e condeno o réu, porque o réu não se desincumbiu do respectivo ônus da prova. Aí o réu diz, peraí, meu velho, eu não sabia que o ônus da prova era meu. Mas existe a possibilidade de inversão, e eu estou invertendo na sentença. Para. Como você está invertendo na sentença? Porque uma coisa é eu saber que o ônus da prova é do autor, outra coisa é eu saber que o ônus da prova é meu. E isso acontecia em sede de sentença. Claro que isso era violação flagrante de contraditório. Claro que isso é uma aberração técnica processual, mas acontecia muito. O CPC vem agora e organiza e diz, você pode inverter o ônus da prova? Pode, mas desde que você faça isso no início do processo. Você não pode fazer em fase de sentença. Beleza? Na decisão de saneamento e organização do processo, em sendo o caso, o juiz diz, eu estou invertendo o ônus da prova. Porque quando adentrar na próxima fase processual, que é a fase instrutória ou probatória, o réu já tem ideia do que ele deve provar ou não, de qual é o encargo probatório que recai sobre ele. Porque senão você dificulta, você viola contraditório, pela defesa, devido ao processo legal, e você inviabiliza o exercício da ação no curso do processo com relação ao réu. Beleza? Em juizado não, isso é CPC, isso é procedimento comum. Joia? No juizado você pode inverter o ônus da prova? Pode. Qual o momento que o juiz tem que fazer isso no juizado? Estou transferindo a pergunta para você. Vamos pensar. O juiz vai inverter no juizado, o juiz vai inverter o ônus da prova na sentença, primeiro tópico, inverta o ônus da prova em desfavor do réu. Qual o momento que ele tem para fazer isso? Dentro dessa ideia, qual é o momento? O que é que vocês acham? Quando é que ele inverte o ônus da prova? É na audiência de instrução e julgamento? Que já é fase probatória? É na sessão de conciliação? É na sentença? É no recurso? É após o trânsito em julgado? Ou nunca? Se ele não se manifesta, a decisão nesse ponto é omissa, cabe embargo de declaração. Qual o momento que o juiz inverte o ônus da prova no juizado? Isso aí. O fato de inverter o ônus da prova por ocasião da sentença ou em momento anterior tem repercussão no eventual autocomposição entre as partes? Você sabendo o réu que o ônus da prova é seu porque foi invertido, faz com que eu faça acordo? Sabendo o autor que o ônus da prova não foi invertido, isso faz com que ele tenha outro ânimo para fazer acordo? Perceba, um simples dispositivo que disciplina a inversão do ônus da prova pode ter repercussão na autocomposição? Pode. A atuação do conciliador, que pode apresentar proposta de acordo, se o ônus da prova for invertido e ele pode apresentar proposta de acordo, seria esse, de repente, um argumento para ele trabalhar com o réu? Olha, o ônus da prova é seu agora. Vamos pensar em aspecto prático na atuação do conciliador. Vamos lá. No início do processo, o juiz inverte o ônus da prova, joga no réu. Na sessão de conciliação, o conciliador pode dizer, réu, vem cá, cara, vamos tentar um ajuste? Rapaz, o ônus da prova é seu, cara.
Se você não se livrar das lições de prova, você pode ver uma condenação. Isso é argumento que eu posso usar com o réu na condição de conciliador? O conciliador precisa entender a ideia da inversão do ônus da prova? Ele precisa entender qual é o momento adequado para isso? Se o momento for não estou cravando nada não, só quero que você pense. Se o momento for posterior à sessão de conciliação, ele pode dizer, cuidado, réu, o juiz não inverteu nada até agora, pode ser que recaia sobre você. Tem repercussão prática, objetiva, na atividade do conciliador? Você pode ser conciliador, ou você pode ser o conciliador. Você pode ser juiz leigo, mas você pode ser o juiz leigo. Proporcional ao arcabouço teórico que você carrega. Coisa ruim flui, né? Notícia ruim faz rapidinho, né? Mas notícia boa também. Quando você vai numa vara e fala assim, esse juiz, esse cara despacha rápido. Esse processo, não, aí nessa vara as coisas andam, não é verdade? É a mesma coisa, aquela conciliadora é. E isso dentro do próprio cartório repercute? Repercute. O juiz vai olhar da mesma forma? Tem uma palavrinha que a galera adora usar, que eu tenho já muita resistência, mas eu acho ótimo eventualmente, que é a ideia da proatividade. Faça diferente, proponha diferente. Eu canso de trabalhar, às vezes, em comarca de interior, ministrando cursos de atualização, de reciclagem e tal. Mas o despacho padrão é esse. Eu falei, apresente um outro diferente e justifique porque o despacho pode ser diferente. Se você consegue convencer o magistrado que aquele despacho não necessariamente se coaduna com aquela realidade, você ganha pontos ou não? Mas porque na prática o juiz manda fazer daquele jeito. Vocês entendem? Qual o momento? Quando você chegar lá na condição de conciliador, o juiz alega, a primeira coisa que você vai dizer é, quando é que inverte o ônus da prova? Aqui, a galera do interior. É porque aqui, é assim, né? No CPC, o Código Processual do Cartório, aqui é na sentença. Opa! Veja bem, você consegue argumentar? Consegue. Beleza? Está para além da sua competência funcional? Não. Até porque, quando a gente fala de acesso à justiça, vocês vão compor essa estrutura? Vão. Na condição de meros reprodutores daquilo que lhe impuseram? Não. Na condição de seres pensantes, operadores do direito. Essa é a diferença. Beleza, Bia? Sossegado? Adoro esse cheiro de neurônio queimado de Bia. Adoro. A ideia é essa. É refletir. A ideia é essa. Se eu entendo o porquê as coisas chegaram ou são dessa forma, fica fácil discutir o replanejar, o planejar, o reestruturar, o desconstruir para construir o diferente. Senão vai ser sempre isso. A ideia é uma análise crítica. É o despertar de uma visão crítica que por isso que as minhas aulas eu não gosto que copiem. Porque a gente vem de uma estrutura de eu falo e você copia. A chance de você refletir, eu não dou. Ninguém quer criar cobra para ser mordido lá na frente. Essa é a ideia. O pessoal fala assim, quando você dá aula de pós, você ensina o pulo do gato? Eu falei, o que eu souber. Eu não. Aí muita gente fala, eu não, porque eu não vou ensinar, eu não vou criar cobra para lá na frente me morder. E canso de dizer isso. Uma menina com 6 meses de formada, eu faço uma audiência no juizado com ela. Tomei uma canseira violenta e tomei pau no 1º grau. No 2º grau eu consegui reverter parcialmente. Foi minha aluna. Não estou dizendo que o que ela fez ela aprendeu comigo, não. Mas para não ficar com aquela ideia, eu não falo. Pode ser que aconteça. Eu não quero, não. Eu não quero, mas quero. Eu não quero tomar um balé de um aluno meu lá na audiência, mas eu quero. Ficarei extremamente orgulhoso se isso acontecer. Mas não quero porque o dinheiro não entra. Joia? E muita gente segura. E o que eu quero é que vocês se sintam, pelo menos, estimulados a essa reflexão crítica. E não achar que conciliação, mediação e arbitragem é mera aplicação de técnica. A base, a ideia, a discussão vai para além. Show de bola? Tranquilo, meu povo? Amanhã vocês têm Belmiro, manhã e tarde, salvo engano. Amanhã é Belmiro, acho.
Amanhã é Belmiro, amanhã tarde. Eu acho, não sei não. Vocês têm aula amanhã, joia? Na semana subsequente também. E eu voltarei dentro em breve, não sei quando, mas devo voltar. Joia? E aí acredito que tem essa possibilidade dos módulos, conciliação, mediação, direito de trabalho, conciliação, mediação e arbitragem, direito empresarial, direito penal, a ideia de justiça restaurativa, enfim, cada ramo do direito específico para a gente conseguir ampliar a nossa discussão. Beleza? Obrigado, meu povinho, pela paciência, pela atenção. Fiquem com Deus, povo de casa. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Até a próxima. Valeu, irmãozão. Beijão, irmão.